Bom dia, bom dia! Temos alunos por aí? Bom, espero que vocês estejam bem, com saúde, tranquilos, para nós começarmos mais uma semana abençoada. Então, vamos pegando aí o livro de vocês, abrindo aí na página 165, para a gente fazer a correção dessa pequena interpretação de texto, né? Onde a gente continuou falando sobre o ECA, né? Que é o que mesmo? Quem lembra? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é isso? Bom, nós vimos na primeira parte os direitos e agora nessa segunda parte a gente está vendo que os deveres, não é isso? Bom, então aí nós temos nessa página, lembrando de pegar o quê? Lápis e borracha, tá certo? E está sempre com as mãozinhas limpas, tá bom? Então, vamos lá iniciar a correção da nossa primeira questão, que diz exatamente o seguinte: o que Mônica e Cebolinha acharam de conhecer o ECA, né? Como você pode saber disso? Então, são duas perguntas em uma só, tá? A primeira, o que Mônica achou disso, né? Bom, eles gostaram de conhecer o ECA, certo? Agora, como você pode saber disso? Como foi que vocês, alunos, descobriram isso? Que ela gostou. Bom, sabe-se isso pela expressão do rosto deles, né? E pelo que eles dizem nos balões, certo? Quem botou assim ou com outras palavras parecidas também está correto, tá certo? Bom, então, só lembrando, né, que todos nós temos o quê? Direitos e deveres. E devemos, né? Assim também são vocês, crianças e adolescentes. Devem conhecer os seus direitos, mas também devem saber que tem deveres. Todos nós temos as mesmas coisas, temos direitos e deveres. Temos que cumprir com os dois, tá? Segunda questão. Diz o seguinte: converse com o professor e os colegas. Bom, então é uma conversa, né? Na segunda questão. Bom, então diz o seguinte: na letra A, de acordo com o estatuto, quais são as proibições relacionadas às crianças? Bom, uma das proibições é o quê? É trabalhar antes dos 16 anos, ou seja, largar os estudos para ir trabalhar é uma proibição, é proibido, tá certo? Porque o trabalho atrapalha a criança adquirir o conhecimento, certo? Bom, o trabalho não pode atrapalhar o horário de estudos, ou seja, pode até trabalhar, mas tem que um horário trabalha e o outro horário estuda. Não pode ser realizado, né, entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã, tá bom? Então, criança não pode trabalhar à noite, tá certo? E nem pode colocar a saúde do adolescente em risco. Isso também não pode acontecer. É proibida a venda de armas ou explosivos a crianças e adolescentes, bem como de bebidas alcoólicas, de fogos de artifício e de bilhetes de jogos de azar. Também é proibido a venda de produtos que possam causar dependência física e mental. Certo, criança? Então, isso daí é uma coisa que é proibido, né? Não pode. Bom, na letra B, para a gente continuar essa conversa, para que servem essas proibições? Bom, isso aí, eu acho que você já deve ter em mente que serve para quê mesmo? Para proteger as crianças, né? Proteger todos vocês, tá? Bom, aí nós temos, né, a terceira questão. O que diz na terceira questão? Bom, então aí a gente tem, né, a terceira questão, que fala exatamente quais são os deveres das crianças registrados pelo ECA. Bom, então, observe aí, né, com o dever, o que vocês têm a obrigação de cumprir por ordem.
obedecer a seus pais e aos mais velhos. Olha só, mentalize isso, tá, crianças? Preservar o meio em que vivem e estudar para construir um mundo melhor. Tá vendo? Isso aí é uma obrigação. Aquele que está ainda pensando, será que eu vou estudar? Será que eu vou continuar? O ano letivo continua. Não podem deixar de estudar e de frequentar, de fazer as tarefinhas. Jamais, né? Quem não tem o celular, vai na escola, pega a tarefa, leva para casa, faz, devolve na escola, mas não podem deixar de fazer, tá? Bom, quarta questão. A quarta questão é para a gente estar observando essa imagem. Olha só. Observe a expressão do Cascão no quadrinho em que aparece o dever das crianças de conservar o meio em que vivem. Porque ele está demonstrando esse sentimento. Converse com os colegas e o professor sobre isso. Olha só. Dever de conservar o meio em que vive. Olha só a casca. O que foi que ele fez com a casca? Ele jogou a casca no chão, né? Largou de qualquer maneira. Será que isso é correto? A gente pegar o plásticozinho, aquele que embrulha a balinha, o pirulito e jogar em qualquer lugar, descartar em qualquer lugar na rua? Não, né? É dever de vocês também cuidar do meio que vivemos, do nosso bairro, da nossa rua, da nossa casa. Então, todo ele faz parte do meio em que a gente vive, da escola, né? Em qualquer lugar que a criança vive, ela tem o que? O dever de cuidar, certo? De manter. Quinta questão. Bom, na quinta tem assim: reflita e troque ideia com seus colegas e o professor. Bom, então na letra A, que outras ações podem ser realizadas para conservar o ambiente e o que não se deve fazer? Bom, primeiro nós devemos fazer o que? Desenvolver ações relacionadas à redução do lixo, né? De lixo e adequação de seu destino, ou seja, destinar o lixo, saber separar, principalmente, né, criança? Por exemplo, o lixo orgânico, como é a casca da banana, o que se pode fazer? Pode separar, né, os alimentos, restos de alimentos, para fazer adubo, né? Os plásticos a gente pode separar para levar lá para o lixo de reciclagem, papel também. Então, tudo isso, se a gente tiver um cuidado de preservação, a gente consegue, né? Consegue manter o nosso ambiente um ambiente mais cuidado. Ainda podemos também, né, destinar as ações antidesmatamento, anticaçada predatória, ações que evitem queimadas, que foi uma das coisas mais faladas neste ano, né? Que o Brasil sofreu bastante com as queimadas, mesmo que, né, acidentais, ações de economia de água, né? E antipoluição de rios, córregos, riachos, lagos, lagoas. Então, tudo isso, essas ações juntas, fazem com que a gente possa estar preservando, crianças, o nosso meio ambiente, tá certo? Bom, então aí a letra B diz o seguinte: em sua opinião, há algum outro dever das crianças que deveria estar incluído no ECA? Bom, é uma opinião de vocês, tá certo? Então fica com vocês para refletirem a questão da letra B, tá? A sexta questão. Observe o último quadrinho em que a turma toda está reunida. Letra A. Como as crianças parecem se sentir? O que demonstra isso? Bom, então a primeira pergunta. Elas parecem felizes, né? Pela sua expressão e pelo sorriso no rosto. Então, observe
que aqui nessas perguntas existe o que? Um uso bastante da linguagem não verbal, que é a expressão, a gente observar muito a imagem, né? Quando a gente observa a imagem, é a linguagem não verbal, tá certo? Bem, com quem Cascão parece falar? Também é uma coisa que a gente vai observar a imagem, né? Para descobrir. O que permite deduzir isso? Olha só. Cascão parece falar com o leitor. Com quem? Com vocês, com nós que estamos lendo. Pois ele está olhando para quem lê. O texto e pergunte, né? Lê o texto e pergunte-se: você já conhece o ECA? Bom, quem não conhecia, que leu o texto, agora vai passar a conhecer, né? A entender mais a sua importância, o quanto é importante. E quem ainda não leu, fica a dica, leiam com atenção, tanto os direitos quanto os deveres, é importante que todos possam conhecer. É muito interessante vocês adquirirem esse conhecimento e saber que a gente não só tem direito, mas que também temos os nossos deveres, tá? Bom, então agora vamos iniciar o nosso novo conteúdo, né? Nós vamos falar hoje sobre o uso, o som, né, das letrinhas O e U no final das sílabas. Às vezes a gente pronuncia uma palavra e aí a gente não sabe quando vai escrever, não sabe se é com O ou se é com U, tá? Então, acompanhe aí a leitura. As vogais O e U possuem uma semelhança sonora, o que pode gerar dúvidas na hora de escrever algumas palavrinhas. As vogais em referência, né, que no caso é o O e o U, integram o quadro das dúvidas ortográficas que acometem uma grande parte dos usuários, que são quem? Somos nós, né, que escrevemos. Questionamentos esses que decorrem da semelhança sonora entre as infinidade de vocábulos que fazem o sistema linguístico. Em razão de tal ocorrência, cerca-nos das informações que se restringe à forma correta de grafá-los. É, sem dúvida, um passo primordial, né, no caso, rumo à conquista de nossa competência linguística, certo? Então, é importante que a gente possa estar praticando, principalmente fazendo leitura, tá? Então, para ressaltar acerca de tais semelhanças, né? Lembramos-nos da palavra boteco, que a gente fala boteco ou boteco. A gente fala muito boteco. Mas aí na hora de escrever surge aquela dúvida. Qual será? Seria O ou seria U? Mas que na verdade soa, né, como se fosse grafada com a letra U. Boteco. Sendo assim, né, verificaremos adiante alguns pressupostos relacionados ao emprego das referidas vogais. Lembrando também que estas são responsáveis por fatores relacionados à semântica, ou seja, a escrita, né? Como é o caso que nós vamos ver agora das palavrinhas de uma frase que eu vou colocar. E lá no finalzinho, nós vamos ver alguns exemplos, né, de algumas palavras que a gente pensava que era escrita com, no caso, com O, e que é escrita com U, e às vezes a gente acha que é escrita com U e é escrita com O. Principalmente no finalzinho das palavras que surge essa dúvida, né? Então, vamos agora analisar esta frase e preste bem atenção no que a gente pode estar errando por falta de atenção às vezes, tá? Bom, então, nessa frase, Caio saiu cedo de casa. Olha só, Caio, né? Pronuncie direitinho. Caio é escrito com O, mas quando nós falamos, parece que é com U. Aí nós temos Luísa caiu da cama ontem. Caiu, né?
Também observe aí que é escrito com U, né? Então, a palavra Caio e caiu são duas palavras muito parecidas. Só que Caio é com O e caiu, que é o verbo cair, é com U. Tem uma semelhança, né? Bom, mas na verdade, mesmo que existam, sim, alguma semelhança entre as palavras, o que devemos saber é que há regras específicas para cada grupo, né? Como também acontece com aquelas que se constituem das duas vogais, né? Que já citamos. Isto é, há circunstâncias que devemos empregar somente letra O e outras somente letra U. Bom, está achando um pouco complicado? Com certeza, né, criança? Não é fácil, mas é importante que agora vocês no terceiro ano possam estar iniciando um pouco desse conhecimento. Não se preocupe, né, que tão logo iremos descobrir onde elas se encontram situadas. Então, nós vamos ver agora alguns exemplos de palavras que são escritas com O e outras que são escritas com U, tá? Então, vamos observar e como é que a gente pode estar tirando essas dúvidas? Somente lendo, praticando a leitura. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente pratica a leitura juntamente com a escrita, mesmo que não seja só na escola, ali na sala de aula, em casa vocês podem estar fazendo isso, a gente vai melhorando, tá? Então, vamos lá. Olha só. Palavras que a gente acha que é escrita, né, com outra letra. Então, só com O. Ó, boteco, botequim, mochila, nódoa, cortiço, moela, mosquito, mágoa, moleque, tossi, goela, engolir, polenta, toalete, zoar. Onde essas palavras, quando nós estamos falando normalmente, a gente fala como se fosse o som de U, né? Não? Boteco, mochila, né? Moela. Normalmente a gente não fala moela, fala moela, não é isso? Bom, mas a partir de agora vocês já estão entendendo. Agora as que são escritas com a letra U. Amuleto, onde às vezes a gente fala amoleto. Bueiro, muita gente que fala boeiro. Camundongo, 50. Cutia, tem gente que fala cotia, né? Curtume, jabuti, tem gente que fala jaboti. Então, vamos prestar bastante atenção, tá? Jaboticaba, entupi, onde a maioria das vezes a gente fala entupir. Embutir, mandíbula, supetão e não sopetão, tábua, tabuleiro, urtiga, urticária, entre outras e outras, né? Tipo cabelo, né? Então, nós temos várias e várias outras palavrinhas que a gente faz uma pronúncia achando que está correto e acaba fazendo uma pronúncia errada, né? Às vezes até escrevendo errado da forma que a gente pronuncia. Então, finalizamos a nossa aula, façam essa página e tchau, tchau.